Olá, meus anjos, tudo bem? Espero que estejam todos prontos para começarmos o nosso segundo bimestre. E nós vamos começar falando agora das funções. Então, vamos aos estudos das funções. Primeiro, nós vamos estudar algumas definições básicas para a gente poder entender o que é função, para depois a gente especificar as funções do primeiro e as funções do segundo grau. Então, nosso estudo vai ficar dividido da seguinte forma. Então, nós vamos iniciar os nossos estudos das funções, revendo algumas definições já vistas em séries anteriores. Vamos dividir nossos estudos em tópicos. Vamos falar um pouco do produto cartesiano, tá? Vamos definir o produto cartesiano e a sua representação gráfica. Depois, nós vamos falar das relações. Nas relações, nós vamos fazer também a definição e vamos fazer uma representação gráfica para entender um pouco melhor. E por fim, nós vamos começar a falar das funções. Nós vamos ver a definição, falar um pouco do domínio e imagem de uma função, dos gráficos das funções, vamos falar do estudo do sinal, crescimento e decrescimento e os tipos de funções. Então, agora vamos aos nossos estudos. Então, primeiramente, como nós colocamos nosso roteiro de estudo, vamos começar a falar do produto cartesiano. Chamamos de produto cartesiano o produto de A cartesiano B. Então, quando eu tenho AXB, lê-se A cartesiano B, sendo A e B conjuntos não vazios, tendo como resultado um conjunto de pares ordenados x e y, onde x pertence a A e y pertence a B. Sendo assim, o produto cartesiano pode ser definido assim: A cartesiano B é um par ordenado XY, tal que o meu x pertence ao conjunto A e o meu y pertence ao conjunto B. Então, essa é uma representação matemática resumida do que é produto cartesiano. E nós vamos usar um exemplo para melhor entendermos essa definição. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, então o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, e B, 1, 2, 3 e 4. Vamos formar os pares ordenados que têm o primeiro elemento em A e o segundo elemento em B. Então, observe o diagrama de flechas, esquema em que cada flecha representa um par. Então, nós temos lá o conjunto A e o conjunto B. Então, primeiro, vamos associar o 1 ao elemento 1. Então, 1 de A está associado a 1 em B. Então, eu pego o elemento 1 e associo ao elemento 1 de B. Vamos associar o elemento 1 ao elemento 2. E 1 ao elemento 3. E 1 ao 4. Então, eu pego o primeiro elemento de A e associo a todos os elementos de B. Agora, nós vamos pegar o elemento 2, vamos associar ao 1, ao 2, ao 3 e ao 4. Então, eu peguei o elemento 2 e associei a todos os elementos em B. E, por fim, nós vamos pegar o 3 e fazer a mesma coisa, associar o 3 a todos os elementos de B. Então, isso é produto cartesiano. Eu pego cada elemento do conjunto A, que nós vamos chamar conjunto de partida, e associo a todos os elementos do conjunto B, que nós vamos chamar de conjunto de chegada. O conjunto formado pelos pares ordenados obtidos é denominado produto cartesiano de A por B, e o indicamos por A cartesiano B, onde lemos A cartesiano B. Desta forma, temos, então, esses pares. A cartesiano B vai ser igual a 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Então, é algo bastante simples. Eu só preciso relacionar todos os elementos de A todos os elementos de B.
Vamos ver alguns outros exemplos para fixar o conhecimento. Então, dados A, 1, 2 e 3 e B, menos 5 e 5, determine no item A cartesiano B e B cartesiano A. Então, para o A cartesiano B, nós vamos ter, vamos fazer o diagrama de flechas novamente. O que nós temos aqui? O conjunto A e o conjunto B. Eu vou associar o elemento 1 ao menos 5 e o elemento 1 ao elemento 5. Depois 2 a 5 e 2 a menos 5. Desculpe, 2 a menos 5 e 2 a 5. 3 associa ao menos 5 e 3 associa ao 5. Então, esse produto vai me dar, A cartesiano B vai ser 1 menos 5, 1 e 5, 2 menos 5, 2 e 5, 3 menos 5 e 3 e 5. Para o item B, mesma coisa, nós vamos fazer um diagrama de flechas e vamos associar os elementos de B aos elementos de A. Então, nós tínhamos no item A cartesiano B, agora nós temos B cartesiano A. Então, fazendo aqui, nós temos menos 5 associado ao 1, menos 5 associado ao 2 e menos 5 associado a 3. 5 associado a 1, 5 associado ao 2 e 5 associado ao 3. Então, nosso produto cartesiano B cartesiano A vai ser menos 5 e 1, menos 5 e 2, menos 5 e 3, 5 e 1, 5 e 2 e 5 e 3. Um outro exemplo, exemplo 2, dados o conjunto A com as vogais A, E e I e o conjunto B com as consoantes P e Q, determinar o A cartesiano B. Então, nós pegamos o conjunto A, que é composto pelos elementos A, B e C, e o conjunto B, que é composto pelos elementos P e Q. Então, nós associamos o elemento A pertencente a ao P e ao Q pertencente a B. O elemento B nós associamos ao P e ao Q também. E o elemento C nós associamos ao P e ao Q. Então, o produto cartesiano A cartesiano B vai ser AP, AQ, BP, BQ, CP e CQ. E o exemplo B, nós vamos fazer o produto cartesiano A ao quadrado. O que é fazer o produto cartesiano A ao quadrado? É eu pegar os elementos de A e associar ao próprio conjunto A. Ou seja, eu pego os elementos de A, associo a todos os elementos de A. Então, vou associar A com B e A com C. Depois B com A, B com B e B com C, C com A, C com B e C com C. Aí nós vamos ter os seguintes pares ordenados. Então, A cartesiano A, desculpe, ali tem um erro de digitação, seria A cartesiano A, que seria A, é A, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB e CC. Agora nós vamos falar da representação gráfica de um produto cartesiano. Vimos que o produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é o conjunto de pares ordenados obtidos relacionando os elementos de A e B. Esses pares ordenados de números reais podem ser representados por pontos no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é determinado por duas retas orientadas perpendiculares, num ponto chamado de origem. Cada ponto deste plano será associado a um par ordenado AB, de números reais, da seguinte forma. Então, vamos construir um plano cartesiano e neste representamos o ponto AB. Em seguida, representaremos o produto cartesiano do exemplo 1 feito anteriormente. Então, o que é o plano cartesiano? Eu vou pegar duas retas perpendiculares, reta x na horizontal e eixo y na vertical. Sobre a reta horizontal, chamada de eixo AX, que nós estamos ali, está destacado de vermelho, marcamos o ponto referente ao número A, ou seja,
Vamos marcar um ponto aqui sobre a reta x, nós vamos chamar esse ponto de A. Que mais para frente aqui nós já vimos que isso chama-se abscissa do ponto. E sobre o eixo, sobre esse ponto, nós vamos traçar uma reta perpendicular, que nós vamos chamar de y'. Então, essa reta que nós traçamos tem que ser paralela ao eixo y. Nós vamos chamar de y', passando por A. Então, ou seja, esse eixo y' é perpendicular a x. Sobre a reta vertical chamada de eixo AY, está aqui destacado de roxo, nós marcamos um ponto referente ao número B. Então, vamos marcar aqui um ponto B. E por esse ponto, nós vamos traçar uma reta que nós vamos chamar de x', que vai passar por B e é paralela ao x. Então, nós vamos traçar essa reta aqui. Então, nós temos a reta y' e a reta x'. O ponto de intersecção, o encontro entre x' e y', será o afixo do ponto P, de coordenadas AB. Então, nós vamos ter aqui um ponto que a intersecção dessas retas vai ser onde vai estar localizado o nosso ponto, cuja abscissa é A e ordenada B. No plano cartesiano acima, o que nós temos? O número A é a abscissa do ponto P, o número B é a ordenada do ponto P, o eixo AX é chamado eixo das abscissas, o eixo AY é chamado eixo das ordenadas, o ponto 0 é a origem e tem coordenada 0, 0. Então, aí nós temos o plano cartesiano. Vamos retomar o exemplo 1, item A, feito anteriormente, e fazer sua representação no plano cartesiano. Então, no exercício, nós tínhamos o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, menos 5 e 5, e nós determinamos o A cartesiano B. O que nós fizemos na resolução? Desenhamos, através de diagrama de flecha, no plano cartesiano, pegamos o conjunto A e o conjunto B, marcamos aqui os pares ordenados, que foram 1 menos 5, 1 e 5, 2 menos 5, 2 e 5, 3 menos 5, 3 e 5. E nós jogamos isso agora, nós vamos agora fazer a representação desses pares ordenados no plano cartesiano. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o eixo x e y e vamos enumerar esse eixo. Então, marcamos lá os valores de x e y, tá? No plano cartesiano. E a partir daí, nós vamos marcar os pontos. O primeiro ponto que aparece aqui é 1 e menos 5. Então, nós vamos traçar uma reta vertical passando no 1, bem aqui no 1, como vocês podem ver, e outra reta horizontal passando no menos 5. Aonde essas duas retas se encontram, vai ser o nosso ponto 1 e menos 5. Agora, nós vamos traçar uma outra reta aqui no 1 para cima, passando no 1, e outra no 5. Então, aonde essas duas retas se encontram, vai ser o ponto 1 e 5. Agora, nós vamos passar no 2. O ponto de encontro ali é o 2 e menos 5. Lá em cima, o ponto de encontro é 2 e 5. Agora, no 3, nós vamos ter o ponto 3 e menos 5. E lá em cima, 3 e 5. Então, a representação do produto cartesiano no plano cartesiano são esses pontos destacados na cor laranja. Vamos ver um outro exemplo. Nós vamos represente no plano cartesiano o produto cartesiano A, cartesiano B, dados A igual menos 1, 1 e 4, e B menos 2, menos 1, 1 e 3. Então, nós fazemos A cartesiano B. Da mesma forma, nós vamos representar através de conjuntos e montar aqui o diagrama de flechas. Então, nós temos aqui, relacionamos todos os elementos de A com B, e nós vamos ter esses pontos. Agora, nós vamos desenhar o plano cartesiano, eixo X e eixo Y.
E neste plano cartesiano nós vamos marcar esses pontos. O primeiro ponto, menos 1 e menos 2. Então, nós vamos passar uma reta aqui no menos 1 de x e depois no menos 2 de y. Esse ponto de encontro é o ponto menos 1 e menos 2. Agora, nós vamos passar uma reta aqui no menos 1 de y e vamos obter o ponto menos 1 e menos 1. Agora, aqui para cima, nós vamos passar uma reta no menos 1 de x e depois no 1 de y, obtemos o ponto menos 1 e 1. Aqui, passando uma reta no 3, obtemos o ponto menos 1 e 3. Por fim, agora nós vamos traçar uma reta vertical no 1 e uma horizontal no menos 2. Vamos obter o ponto 1 e menos 2. Aqui no menos 1, obtemos o ponto 1 e menos 1. Para cima nós temos 1 e 1. 1 e 3. Agora, no 4, nós vamos passar aqui a reta horizontal. Vamos ter 4 e menos 2, 4 e menos 1. Para cima nós temos 4 e 1 e 4 e 3. Então, esse é o produto cartesiano. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver um pouco falar sobre relações. Até o próximo.